Boa noite para si que nos acompanha a esta hora. A hora em que o caro telespectador vai passar a ter o Direto ao Ponto, que passa a ser emitido entre as 21 e as 21h30. Regressamos 2 semanas depois, sendo que a partir de agora teremos a cada edição, para além de um novo tema, um rosto diferente, uma figura nova para comentar os mais diversos assuntos ligados à vida socioeconómica do país. Para esta edição é nosso convidado Daniel Sapateiro, é economista. Vamos olhar para as questões económicas referenciadas pelo Presidente da República no discurso da passada quinta-feira sobre o Estado da Nação, numa altura em que Angola registra mais um ano de recessão económica, o 5º consecutivo, apesar das organizações financeiras internacionais estimarem uma recuperação económica a partir do próximo ano na ordem dos 3%. Mas para além destes números, em relação ao emprego e outros itens estão abaixo das perspectivas do Executivo. Daniel Sapateiro, boa noite. O que eu te pergunto para já é se nós indiscutivelmente olhamos para a Covid como o principal causador dessa recessão económica à escala mundial. Acreditas que a partir de 2021 haja condições para que possamos assistir a esta recuperação económica que é estimada? Boa noite, senhores telespectadores e internautas que nos seguem nas redes sociais da TVZIM. A pergunta tem muito a ver também com a questão do prolongamento da pandemia Covid-19, que nós não conhecemos ainda este fim, nem ainda as consequências deste drama. Os nossos problemas económicos financeiros são, além de conjunturais da pandemia, são também estruturais. Isto quer dizer o quê? Que antes da pandemia, finais de março de 2020, nós já tínhamos um conjunto de indicadores recessivos que nos indicavam que nós tínhamos os tais problemas e que com a pandemia eles portanto, houve aqui um aumento da questão que o próprio país está a viver no seu contexto económico-financeiro e que advém um conjunto, por exemplo, termos um Orçamento Geral do Estado revisto em agosto. Caso contrário, por exemplo, nós teríamos o orçamento aprovado no ano passado ainda a decorrer. Entre outras medidas, as quais, por exemplo, nós temos um déficit fiscal de 4%, ou 1,2 bilhões de kwanzas previsto no Orçamento Geral do Estado revisto. É um pouco isso que o Presidente falou durante o discurso sobre o Estado da Nação, sendo que ele apontou 4 itens que considera ser os prioritários para o Executivo. Vamos olhar para eles? Vamos. Portanto, o Presidente da República, na sua primeira parte do discurso que teve à Nação na Assembleia Nacional, mencionou 4 caminhos, 4 direções das quais o Executivo vai trabalhar até ao final do mandato, em 2022, lembremos-nos, que são para nós, para todos os agentes económicos, indicadores dos quais todos deverão fazer a sua parte. E vamos fazer, isto aqui é mesmo tirado do discurso do Sr. Presidente da República. Trabalhar para a reanimação e diversificação da economia tem sido sempre propalado ao longo dos anos, desde a sua nomeação em 2017. Aumentar a produção nacional de bens e serviços básicos. Nós temos 2 programas agora, que são o PRODESI e o Programa de Apoio ao Crédito, para também o aumento da produção nacional e a inversão em produtos, maquinaria, ferramentas, etc. Aumentar o leque de exportáveis, nós não só exportarmos petróleo em bruto e diamantes brutos, mas também começarmos a exportar outro tipo de mercadorias e serviços. E, por fim, o último sinal que deu à sociedade é aumentar a oferta de postos de trabalho, que é também uma questão que nós vamos aqui verificar e que é subejamente conhecido, e muitas das nossas famílias que estão a ver em casa têm alguém que está nesta situação de desemprego. Mas aqui nós estamos a falar apenas de discursos e intenções. A questão que eu te coloco é se, na prática, se sente os efeitos destas mesmas intenções. Na minha opinião, e devo dizê-lo e tenho dito, estas medidas que estão a ser implementadas pela equipa da coordenação económica e inclusive com a ajuda financeira e técnica do Fundo Monetário Internacional, não nos esqueçamos que estamos sob uma intervenção externa, têm um alcance de médio e longo prazo.
Nomeadamente é sempre assim, portanto, sempre que o FMI intervém num país, vem com um conjunto de medidas que têm que ser aplicadas e essas medidas têm o resultado, portanto, o efeito é sempre 3, 5 anos depois, sendo que nesse período há um período de bastante austeridade, do agravar da situação, porque há aqui um conjunto de medidas das quais os países precisam para depois terem, por exemplo, um crescimento económico, desde o qual nós não temos desde 2014. Exatamente, mas olhando agora aqui para estes quadros, eu vejo que tu defines um horizonte temporal que vai de 2018 a 2020, exatamente 3 anos de governação do Presidente João Lourenço, sendo que, por exemplo, no caso do PIB, começamos com cerca de 122 mil milhões de dólares, mas estamos em 2018, chegamos a 94 mil milhões. Agora em 2020, ou seja, os números estão a cair. Repare, é 1.000 milhões, portanto, o que isto quer dizer, nós trazemos aqui hoje 19 indicadores, que são em grande base aqueles dos quais também os agentes económicos olham e as entidades que avaliam os países e as dívidas soberanas. É verdade, e também devo explicar aos telespectadores porque é que foram escolhidos 2018, 2019, 2020. Foram os anos económicos completos. Quando o Sr. Presidente veio falar à Assembleia Nacional, no dia 15 de outubro de 2017, ele tinha sido nomeado em agosto, portanto, eleito em agosto. Exatamente. Não fez o ano económico de 2017. Portanto, na lógica da estruturação deste trabalho, pensou-se em anos económicos, porque foi sobre os anos económicos que ele, obviamente, tem vindo a governar. E, neste sentido, nós, discorrendo todos os indicadores, há sempre uma lógica de negativo ou de uma situação de piorar o indicador face, por exemplo, de ano após ano. Isso quer dizer que nós temos, de facto, um PIB a decrescer. Depois, nós temos os tais períodos recessivos que só neste período são 4,3%, portanto, empobrecemos 4,3%. 2020, estás a referir ao ano de 2020? Não, portanto, se somarmos os 3 anos, dá 4,3% a menos, portanto, empobrecemos. Se fizermos desde 2014 até 2020, inclusive, nós vamos, portanto, empobrecer 9%, sendo que este valor advém do Orçamento Geral do Estado de agosto e que é muito discutível, tendo em conta o prolongamento da pandemia. Por outro lado, e também é sempre importante trazê-lo aqui, aqui ao nível dos cidadãos e que muitas das famílias que nos estão a ver e que podem pensar e ficar sem perceber muito bem do que trazemos aqui, é que se nós criamos riqueza, temos uma população que subiu aqui, mas continua estável em 2019 e 2020. A nossa riqueza está a ser menor, quer dizer que todos nós, angolanos, estamos também a ficar um pouco mais pobres. Em termos de riqueza que o país cria. Isso é um sinal de que algo precisa de ser melhorado e que esses indicadores têm que ser, obviamente, analisados ao longo do tempo, porque isto é um dado contexto, mas depois em 2021 analisaremos já 4 anos económicos completos e também começar a ver as medidas que o Governo e o FMI têm implementado. E uma delas, que não é tema de hoje, é a questão das moratórias dos financiamentos da dívida pública, nomeadamente a dívida pública externa, que nos permitirão ter aqui uma folga de liquidez para depois... 2 mil milhões de dólares ao ano, ou seja, estamos a falar de 3 anos. Exatamente, portanto, há aqui a visão de começarmos a pagar esses empréstimos em 2023, o do FMI em julho e da República Popular da China em dezembro de 2023, e que com essa poupança, não é uma poupança porque nós não vamos deixar de pagar o capital e juros, é uma questão de nós termos liquidez para investir em projetos com retorno positivo e que com isso possamos ter a tal liquidez para depois começarmos a fazer face ao serviço da dívida e ao estoque da dívida que temos em 2023. Se calhar não seja tão correto falarmos em poupança. Não, a poupança não, é porque a poupança é quando nos é descontado um valor que inicialmente era superior e depois vamos pagar um valor diferente para baixo. Vamos continuar a olhar para os gráficos, já mudamos de slide. Temos aqui mais 7
itens que nos mostram um pouco do que é que tem sido a nossa trajetória económica, macroeconómica de 2018 a 2020, onde claramente a questão da inflação e a questão do desemprego acabam por ser aquelas que assim mais diretamente tocam às pessoas, para além claramente de outros itens. Estamos a falar de, no caso do desemprego, estamos a falar de 32,7%, mais de 4 milhões de angolanos estão desempregados, quando as perspectivas, quando o Presidente João Lourenço assumiu os destinos do país, apontavam para números completamente diferentes. Portanto, ele falou no número de 500 mil empregos. Eu nessa vertente eu gostaria de... Agora, no discurso do Sob-Estado da Nação, ele disse que durante a pandemia, curiosamente, foram gerados 19 mil empregos. Eu ia tocar nesse ponto, e porque está a haver muito nas redes sociais alguma desinformação. Se nós lermos o discurso, o Sr. Presidente fala de que dados vindos ou com origem na Inspeção-Geral de Trabalho, houve a criação de 19 mil empregos, 7 mil empregos que foram destruídos e 14 mil de contratos que foram suspensos durante o período de 6 meses. Estamos a falar de 6 meses para esse número que as pessoas continuam a falar dos 19 mil. Portanto, os contratos suspensos, lembremos-nos, estamos num mês que as aulas estão a iniciar. Portanto, as aulas do setor básico, secundário e universitário. E, portanto, a grande parte dos contratos que foram suspensos foram dos professores e docentes do ensino superior, que, a partir deste mês, voltarão ao ativo, ou serão reativados. Portanto, esta questão não choca com os 500 mil, porque nós estamos a falar de 500 mil num mandato de 5 anos, que é o que está na Constituição da República de Angola. A questão é que a conjuntura, os problemas estruturais que tínhamos e pelos quais nós tivemos que pedir intervenção externa do Fundo Monetário Internacional, mais esta conjuntura da pandemia e as medidas que estas duas entidades, seja o Governo e o FMI, temos que aguardar que elas tenham, de facto, resultados palpáveis na vida de todos nós, sejam famílias, sejam as empresas, sejam para os investidores e, obviamente, para o clima económico que se quer que seja de criador de empregos. E, portanto, esta questão dos 19 mil empregos, eu penso ter aqui esclarecido as pessoas sobre esta situação de que entendiam que isto podia ser para todos os anos desde 2017. Não, estamos só a falar de um período de 6 meses e esta é a baliza. Destes 19 mil, 7 mil foram destruídos, portanto, pessoas foram desempregadas? Exatamente, portanto, há aqui efeitos muito concretos do que este período negro à escala mundial está a provocar, fundamentalmente, a nível do emprego. Estamos a falar de uma situação que está a colocar diversas famílias numa situação, eu diria, complicada. No mínimo complicado, mas nós podemos ir mais além nesse adjetivo. E se nós agora juntarmos o aumento gradual, mas efetivo da inflação, que é um imposto encapotado, quer dizer, nós pagamos mais pelos bens e serviços do que anteriormente e que de qual não há um imposto sobre isso, mas é o custo de vida que aumenta. Há aqui o desemprego, e nós temos que relacionar sempre isto. As nossas mulheres angolanas têm, em média, 6 crianças, 6 filhos. Portanto, se um trabalhador vai para o desemprego, nós temos que pensar que o raio do agregado familiar não é só o trabalhador que vai para o desemprego, mas provavelmente estarão o casal e mais 6 filhos. Portanto, 8 pessoas. E muitas vezes as nossas famílias, ainda a mãe, a avó, etc, etc, etc. Portanto, os agregados familiares tendencialmente são grandes. E depois, ainda relacionar com a questão que nós temos estrutural das importações. É que tem vindo a ser, portanto, uma política cambial de desvalorização da moeda, de que nós tínhamos 166, e há aqui uma questão, que era 166, 165 kwanzas, passámos depois para os 300 e qualquer coisa, e temos aqui 644, um câmbio do BNA do mercado primário já neste mês.
O que eu quero dizer com isto é que 165 em 2018, 371 em 371, 2019 e muito obrigado. 644 em 2020. Agora, isto dá 388, mais ou menos, de aumento ou seja, a desvalorização da moeda. Isto também teve um efeito aqui na inflação, obviamente teve também um efeito no corte da liquidez, ou seja, nas possibilidades que as pessoas têm para consumir, para investir, e isso também para as empresas, nomeadamente as importações. E aí uma das respostas também, como é que as nossas reservas internacionais líquidas estão a aumentar, essa é outra questão, é porque também nós estamos a consumir menos, portanto, estamos a importar menos, não é porque o petróleo aumentou, não foi porque, portanto, a parte que as concessionárias pagam à Agência Nacional do Petróleo e Gás pagam, não é por aí, é também pela questão de nós estarmos a consumir menos. E aí, estamos a consumir ou a desvalorização da moeda está a retirar o poder de importação? É isso que eu também estava a querer dizer. Portanto, estamos a consumir menos por via também de que nós temos os nossos kwanzas que cada vez são menos porque as empresas estão a vender menos, as famílias também têm menos recursos, portanto consumimos menos, investimos menos importações. Portanto, se calhar a lógica de que termos poupado cerca de 300 milhões de dólares no primeiro trimestre a questão da alimentação, se calhar não é propriamente tão líquido quanto se pareça. É uma questão de redução da capacidade de importação do que propriamente uma oferta de produtos nacionais que retira a necessidade de recorrer à importação. Correto. Aliás, a demanda das pessoas, o consumo e os hábitos de consumo permanecem. Nós foi um período excepcional, extraordinário de confinamento, que houve aqui um ligeiro alterar dos hábitos de consumo, mas que não fez com que, de facto, as reservas passassem dos 10 mil milhões para os 15 mil milhões, como a Sua Excelência Presidente da República falou no discurso, de que temos, portanto, um extraordinário valor nas reservas internacionais líquidas num montante aproximado ou excedente acima de 15 mil milhões de dólares norte-americanos. Exatamente. Nós agora mudamos de slide, Sapateiro, até porque tu referencias, relacionas o produto interno bruto com a população, o PIB per capita e o crescimento da recessão. O que eu gostava de pedir agora é que tu nos explicasses como é que estes 4 fatores se interligam. Bom, repare, a questão, eu já expliquei há pouco, é que, tendo em conta que nós estamos em recessão, quer dizer, o nosso resultado económico, olhamos para as nossas empresas e fazemos uma comparação, porque isto tudo pode ser comparado desde as famílias, as empresas, Estado. Se as empresas têm prejuízos, no fundo, recessão para as empresas é prejuízo fiscal. Se nós dividirmos a riqueza que está a ser menor porque ela é indexada a dólares, a nossa moeda é Kwanza, mas nós indexamos, até pela grandeza dos números, aos dólares norte-americanos, a nossa população, que em 2018 era de 28 milhões e 200 mil habitantes, hoje 30 milhões e 100 mil habitantes, obviamente que cada habitante angolano cria menos riqueza, obviamente porque o absoluto também cada vez tem sido menor ao longo dos últimos 3 anos. E isto é uma demonstração de que, de facto, nós temos vindo cada vez mais a ter um PIB menor. Depois, cada angolano cada vez produz riqueza em menor valor, e depois ainda podemos jogar com a questão da dívida pública. É que está relacionado. Portanto, quando nós desvalorizamos a moeda, quando a nossa riqueza, PIB, Produto Interno Bruto, portanto, reduz o seu valor, o rácio dívida pública sobre o PIB, obviamente, é superior. Tu obrigas-me até que te colocar uma questão que tem a ver exatamente com o PIB, porque, de acordo com a tua explicação, é daqui que temos a resposta para todos os outros fenómenos. O porquê que o nosso PIB não cresce? O nosso PIB não cresce por questões estruturais. Por exemplo, nós dependemos essencialmente da exportação em 90% do petróleo. 70% das receitas fiscais são receitas petrolíferas, nomeadamente o imposto sobre a produção de petróleo e o imposto sobre o rendimento do petróleo. Depois, nós temos essa matéria-prima, ou em inglês commodity, é transacionada em Londres. Nós não temos poder de fixação e de estabelecer preços. O que é que tem vindo a acontecer? Nós tínhamos preços do petróleo
de $100, hoje estamos à volta dos 40, 41 dólares. Sim, mas a questão é exatamente essa. São fatores que são conhecidos, não são propriamente novos, já vivemos com eles desde 2014. As soluções que têm sido encontradas não têm conseguido inverter este quadro? Não, porque senão nós teríamos uma tendência diferente, não é? O que é que está a faltar? Uma diversificação efetiva da economia. E o que é preciso para termos uma diversificação efetiva, como tu dizes, da economia? Nós, e acho que podemos dizer aos telespectadores, é que as nossas apresentações têm não só este contexto histórico, mas vamos trazer também como novidade as tendências para o futuro, e aqui sempre com referência a entidades internacionais credíveis. Neste caso, as nossas tendências vão com base no Banco Mundial e um relatório de outubro, do outono, e também vamos trazer soluções. Portanto, não me cabe a mim só trazer o histórico e as causas dos problemas, mas vamos trazer isto para que também todos os agentes, as pessoas lá em casa, possam também ter aquilo que faz sentido para mim e para as pessoas que me conhecem, a educação financeira. Isso, certamente vamos falar um bocado mais para a frente. Agora, mudamos de quadro, falas dos indicadores e relacionas Orçamento Geral do Estado, superávit, déficit, dívida pública e câmbio. A relação entre o câmbio de Kwanza com os dólares. O que é que pretendes com isso, sapateiro? O que eu quero dizer com isto é que nós tínhamos um Orçamento Geral do Estado, ou seja, aquele plano financeiro previsional de 9,6 bilhões de kwanzas, bilhões de kwanzas, temos que falar aqui neste termo, 10,400 bilhões, tínhamos 13,900 no primeiro orçamento para 2020 e no orçamento de agosto, o revisto, temos 12,500 bilhões de kwanzas. O que é que eu quero também trazer de informação para aqui? É que grande parte da receita, ou seja, porque um orçamento é em igual parte para a receita e para a despesa pública, é que é muito em dívida pública. Portanto, muito parte da receita é de novos empréstimos. E novos empréstimos fazem-nos aumentar este indicador. A dívida pública. A pública, que eu tenho considerado um dos principais problemas do nosso país, que nos está a incapacitar de investir mais e até investir mais cirurgicamente. Repare, a questão do superávit e do déficit fiscal é que o déficit fiscal, no fundo, quer dizer que nós vamos gastar mais do que entrada de dinheiro no Orçamento Geral do Estado. E isto tem uma grande explicação por via também do investimento que está-se a fazer na saúde, por via da pandemia. Porque tem que haver aqui um esforço, e está a haver um esforço adicional e extraordinário de todos os países do mundo para fazer face à pandemia, aos sistemas nacionais de saúde, às questões todas que têm a ver com os tratamentos dos doentes com Covid-19. E, obviamente, também aqui a questão que pode estar subjacente, que é a menor receita fiscal. Porque se as empresas tenderão a ter menos atividade empresarial, tenderão também a pagar menos de impostos. É muito importante, eu tenho focado e tenho escrito bastante sobre o problema da dívida, porque nós tínhamos 80% e hoje temos 123%, ou seja, nós aumentamos em 53% em 3 anos. E ela é preocupante porquê? Porque metade dessa dívida é em dívida externa, ou seja, credores internacionais que nos emprestaram em divisas. Se nós produzimos menos, o tal PIB, ou seja, riqueza que nos permite pagar investimentos, despesas de investimento, salários da função pública, etc., também inclui essa riqueza para pagar os empréstimos. Exatamente. A questão é, quando nós associamos a nossa moeda que tem vindo a desvalorizar-se ao longo dos últimos anos, quer dizer que a nossa dívida externa aumenta pela indexação às moedas estrangeiras. Ela até nem pode aumentar em valor, mas aumenta por essa indexação. E isso é preocupante mais ainda quando nós temos notícias, nos últimos tempos, de que há uma perspectiva de desvalorização da moeda nacional ainda este ano, até 50%.
E as entidades até o momento ainda não vieram manifestamente e publicamente desmentir. É preocupante porque este rácio, que é uma previsão do OGE versão revista, e poderá ser completamente diferente para cima, e aí, e já se pode dizê-lo, pela não criação de riqueza e pela produtividade que cada trabalhador angolano tem, que esta dívida tem que ser renegociada, tem que ser reestruturada. Mas isto está a acontecer. Está a acontecer, mas são moratórias. Exatamente. São mas questões diferentes. Exatamente. Eu vou-te pedir para guardares o teu raciocínio, porque vamos agora fazer uma breve pausa para um curto intervalo e voltamos mais para falar sobre as questões económicas referenciadas pelo Presidente da República a quando do discurso sobre o Estado da Nação na passada quinta-feira na Assembleia Nacional. É um curto intervalo, é um até já, nós voltamos daqui a pouco. Uma vez mais, boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje com um novo horário, é a partir das 21, entre as 21 e as 21h30 aqui na TV Zimbo. Estamos a fazer a análise à perspectiva económica do discurso sobre o Estado da Nação proferido na passada quinta-feira pelo Presidente da República. O meu convidado de hoje é Daniel Sapateiro, ele é economista. Sapateiro, estávamos há pouco a falar e vou pedir ao Xisto Benedito para que nos dê então o slide. Nós há pouco falávamos da relação entre o Orçamento Geral do Estado, o superávit e o déficit. Tu dizias que havia então a necessidade de se renegociar a dívida. O que tem sido feito, no teu entendimento, não é propriamente uma ação, está-se a conceder moratórias.
contrariamente a ti, o Executivo vem falando em esforços de renegociação, quer com, fundamentalmente, com a China, que certamente que isto depois é um assunto que nós vamos continuar a falar. Vamos mudar de slide. Estás aqui a querer dizer-nos o que com este que relacionas inflação, inflação homóloga, crédito mal parado e desemprego? Bom, de uma forma muito sintética, dizer que nós podemos negociar a dívida em termos de prazos, em termos de taxas de juro ou não pagamento. O que nós estamos a fazer não é bom essa última opção. Nenhuma das três é boa, mas ela tem escala hierárquica de consequências, sendo que o não pagar tem mais medidas ou consequências mais gravosas para um cidadão, para uma empresa ou para um Estado soberano. No relatório da última revisão do acordo de financiamento do Fundo Monetário Internacional, o que eles dizem no relatório é que não corremos esse risco. Ela tem que ser enquadrada num contexto portanto, porque nós também estamos a fazer a negociação de moratória com a República Popular da China e também aderirmos à questão da suspensão dos pagamentos decidida pelo grupo do G20. Exatamente. Repito, nós temos que inverter este ciclo de recessivo, caso contrário teremos muito mais dificuldades em fazer face ao estoque da dívida, que ela tende a crescer pela desvalorização da moeda. Aqui, sobre este slide, a intenção foi a seguinte, é demonstrar o porquê de alguns fatores que nos estão a acontecer na nossa economia. Vamos pegar pelo desemprego. O desemprego tem vindo a aumentar porque há três indicadores, para mim, que são essenciais, mas que não são únicos, nem podem ser lidos de uma forma que são os únicos e necessários para explicar o fator desemprego. É que a nossa economia vive essencialmente de investimento e de capitais alheios. E capitais alheios que muitas vezes são, a fonte são os bancos ou o sistema financeiro monetário. E os bancos não só cada vez têm mais contingências, como por exemplo as reservas obrigatórias em moeda nacional e moeda estrangeira, que aumentaram de 15 para 17 em moeda estrangeira e moeda nacional para 22%, de 20 para 22%. Portanto, quer dizer que por cada 100 kwanzas que nós depositamos no banco, esse banco tem que pôr no BNA 17 ou 22, se for em moeda estrangeira ou em moeda nacional. Tem que também, por via de instrutivos 4 e 10 de 2020 do Banco Nacional de Angola, que, portanto, facilitar os créditos às empresas, nomeadamente 2% dos ativos líquidos dos bancos. O que acontece é que os bancos têm um crédito mal parado por efeito de contágio das empresas estarem em dificuldades, dos particulares estarem em dificuldades para fazerem face aos contratos de crédito, porque têm menos dinheiro, estão a vender menos, estão a prestar menos serviços e, portanto, o crédito mal parado, que é um dos indicadores principais da gestão bancária, leva a que os bancos que não queiram correr menos riscos perante os seus clientes. E, portanto, quanto menos crédito há, menos investimento há. E, obviamente, há aqui a questão de ter consequências no emprego, porque muitas vezes os nossos empreendedores, e eu falo até para os nossos empreendedores, que muitas vezes precisam dos tais capitais alheios para começar uma atividade ou investir numa atividade, têm muitas das vezes as portas fechadas, digamos assim, por este fator do crédito mal parado e da gestão e da análise de risco de crédito que os bancos têm na sua política de crédito. Até que ponto é que essa questão da concessão de crédito não tem também a ver com o facto de os títulos de tesouro hoje serem bem mais apetecíveis do que o financiamento à economia real, mas e aqui ressalvo-se este mais, estes títulos depois não são reembolsados. O Estado volta a emitir, no fim do período, o Estado volta a emitir dívidas, e o que retira liquidez dos bancos. Sim, e tem isso. Estamos a falar de mais de 40% dos ativos dos bancos empatados em títulos de dívida. Olhemos isto para o setor bancário, que está ávido a emprestar ao Estado, porque é um investimento seguro, com taxas muito atrativas, com risco
praticamente zero. É quase o dobro É praticamente o dobro. da economia Obviamente, conceder dependendo das crédito. maturidades, que estamos aqui a Exatamente. falar dos BTs e dos títulos, dos bilhetes do Tesouro e dos títulos do Tesouro, leva a que, portanto, haja aqui uma seca de kwanzas para fazer face à economia real. E a economia real, quando não tem investimento, não tem liquidez, gera o quê? Ou o investimento fica suspenso, contratações de pessoal ficam suspensas, ou há aqui uma redução do número de trabalhadores pela falta, obviamente, daqui da questão de tesouraria. A inflação tem aqui um efeito de que, seja ela efetiva ou, como nestes anos, ou a taxa que se prevê que chega ao final do ano, 25%, ou a homóloga, quer dizer, em 15 de outubro de 2018, 19 ou 20, por exemplo, e isto que é a avaliação homóloga em períodos iguais, avaliar, portanto, as diferenças, nós estamos a setembro com 23,83% de taxa que temos do ano passado para este. Sendo que estamos muito próximos deste objetivo. Este é o objetivo que o Governo estipulou. Estamos a menos de 2% do esperado. E vou-te pedir para correr um bocadinho, para sermos correr. E vou telegráficos, dizê-lo porque isto estamos mesmo... e espero que os telespectadores entendam. Se nós dividirmos nos últimos anos a taxa de inflação e pela nossa sensibilidade, sabemos que os últimos, pelo menos 2 últimos meses do ano, novembro e dezembro, por causa dos subsídios de Natal e das compras de Natal, a nossa inflação aumenta porque o consumo dispara. Ou seja... Vamos passar aquilo que é a perspectiva A minha perspectiva é que este valor vai ser suplantado e isso vai corroer, obviamente, portanto, todo o poder de compra que as pessoas e as empresas têm. Já mudamos de quadro. Nós vamos apresentar aqui o último quadro com gráficos, não é o nosso último quadro, e que relaciona as nossas reservas internacionais líquidas, que muitas vezes nós falamos disto, mas não sabemos realmente o que se trata, com a produção de petróleo bruto e de diamantes. As nossas reservas internacionais líquidas, podemos dizê-lo que é a nossa poupança, é o nosso pé de meia, que serve para, por exemplo, manter a nossa moeda a níveis que o Banco Nacional de Angola e na sua política com a coordenação económica pretende que o Kwanza esteja a ser valorizado. E também serve, por exemplo, para nós também fazermos face às importações. Quando nós dizemos que temos 15 mil milhões de kwanzas, como foi o Sr. Presidente falou no discurso, e que fez uma ponte com 11 meses de importação, é isso que nós queremos dizer. Portanto, ela também serve aqui como uma almofada para as necessidades que temos constantes de importação de produtos e mercadorias. Quer dizer que os valores que temos é de 9,4. Há aqui uma discrepância entre os tais 15 mil milhões e aquilo que tem vindo a ser propalado pelo Banco Nacional de Angola. E nós, nos futuros programas, vamos tentar perceber esta diferença. Bom, no momento não foi, estamos a falar de quinta-feira e não consegui de facto perceber a diferença porque estamos a falar de 6 mil milhões de dólares norte-americanos. Exatamente, é uma diferença significativa. Muito, muito significativa. A relação é que nós estamos a produzir menos petróleo e não é pela questão do valor do Brent ou do barril que nós estamos a produzir e a exportar para ser refinado, em produtos já refinados, é que também não só o preço, mas também nós estamos a produzir menos. Se nós produzíamos até mais que a Nigéria, que é o país número 1 em termos de produção em África, e também aderente à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, nós hoje estamos ao nível de 1,2 milhões de barris dia. Portanto, se nós relacionarmos a quantidade e a redução do preço do petróleo, leva que, obviamente, a equação que calcula as RIL, obviamente, a RIL tende a descer o seu saldo. E ela é formada por portanto, é igual à conta única do Tesouro, mais o Banco Nacional, e depois tem aqui outros indicadores pelo meio, mais a questão das reservas obrigatórias, portanto, o BNA, que tem a conta única do Tesouro, e aqui as reservas obrigatórias que os bancos têm que depositar no BNA. Obviamente aqui é preocupante, este slide anterior é muito preocupante porque nós vivemos das exportações, da receita fiscal do petróleo, muito residualmente dos diamantes portanto, se esta tendência continuar,
que esperamos que seja retificada com os novos licenciamentos que a Agência Nacional dos Petróleos e Gás, que é a entidade agora que substituiu a Sonangol como concessionária e venda das concessões de novas explorações offshore no mar e onshore em terra. E também a produção, porque temos uma nova lei sobre o gás e a produção do gás que nós não tínhamos. Conseguimos então, de facto, inverter este ciclo de produção, porque o preço não é estabelecido aqui, mas em Londres. Exatamente. Como último slide, tu trazes-nos como propostas soluções que é que poderem inverter esta tendência de queda, esta tendência recessiva que temos registado nos últimos 5 anos. Queres-nos fundamentar, já mesmo assim para sermos telegráficos e provocarmos mesmo em crise de tempo? Muito telegráfico. O que é que fundamenta esta tua ideia sobre estes 3 vetores para podermos alterar o quadro? Em que é que assenta o teu pensamento? As soluções não se esgotam aqui, obviamente, e cada cabeça a sua sentença. Mas porquê? Para mim são 3 soluções diferentes. Obviamente, a dívida que está ao nível do final do ano a 123%, devemos fazê-lo o quê? Negociar novos prazos de pagamento, novas taxas de juro na dívida que nós já contraímos, negociar taxas de juros e novos pagamentos com a República Popular da China. Não basta, no meu entendimento, aderir a moratórias para recomeçarmos a pagar os empréstimos em 2023, porque não nos esqueçamos que em 2023 começamos a pagar estas moratórias de final do ano 2020, 21, 22 e depois temos ainda as prestações do ano 2023. Estamos mesmo a correr com o tempo, Sapateiro. A reforma administrativa e do Estado e do funcionalismo público, reformas efetivas, profundas, na estrutura central, nos departamentos ministeriais, institutos públicos. E o outro preocupante e que poderemos trazer aqui é a questão da ponto de situação do setor público e empresarial, as empresas que fazem parte de todo o elenco de empresas onde o Estado tem participação ativa e com isso também faz parte da sua gestão de ativos, e temos um instituto que é o IGAP que faz essa gestão. A atualização da terra, porque ela é essencial para investidores estrangeiros. Exatamente. A questão da terra e do direito à propriedade privada. A avaliação de desempenho dos funcionários públicos é essencial para melhorarmos a produtividade, a eficiência e eficácia dos trabalhadores públicos, que são servidores. Exatamente. A aposta na educação e na saúde e na humanização da saúde, e eu sei que muitos dos telespectadores estão a sentir o que eu estou a dizer, a humanizar os sistemas que são essenciais para a criação de riqueza, que passa pela saúde e educação. Mesmo que andar, Sapateiro. E depois, obviamente, aqui por fim, o investimento em setores primário e secundário, agricultura e as áreas que estão associadas, a indústria, as energias renováveis que os países mais envolvidos estão a fazer há anos atrás, de facto, na eficiência, na transição energética para o hidrogénio, para o gás e para a eletricidade. E, obviamente, as refinarias que estão a ser construídas estão em vias de construção em Cabinda, no Soio e no Lubito. Exatamente. Muito obrigado, então, Daniel Sapateiro. Foi o meu convidado de hoje do Direto ao Ponto. Já sabe que vai passar a ser assim, sempre ao sábado, depois das 21, logo depois do Jornal da Zimbo, entre as 21 e as 21h30. Vamos ter a possibilidade de lhe trazer novos temas, novos rostos, outras abordagens sobre aquilo que são as questões de natureza macroeconómica do nosso país. Por hoje é tudo. Nós voltamos no próximo sábado. Boa noite.